Você sabia que tem duas coisas recomendadas pela norma ABNT-NBR 5410 que a maioria dos eletricistas esquecem de fazer na sua instalação elétrica? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu vou falar de duas, mas não são só duas, tá? Eu tenho encontrado instalações elétricas aí com muitos erros tecnicamente simples. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Quando o seu profissional da eletricidade que você contratou pede para você comprar disjuntores, certamente ele já fez ou deveria ter feito o cálculo de carga e demanda. O que eu tenho aqui são disjuntores monopolares, esses aqui, e esse aqui é bipolar, tá? Eu vou usar simplesmente para facilitar o entendimento da ideia. Dentre as coisas que muitos profissionais têm esquecido de fazer na instalação elétrica, né, que nesse caso é um descumprimento da norma, uma delas é organizar os disjuntores de acordo com a carga de cada um. Eu tenho visitado instalações elétricas em que, quando você olha no quadro geral da instalação, você olha de cima para baixo, você vê lá 10, 15, 50, 63, 25, 32, ou seja, não tem uma sequência dentro do quadro. Existe uma recomendação, tá? Para que os profissionais qualificados da elétrica façam de acordo com a norma. E qual é a norma, tá? Você sempre começa lá de cima, o primeiro, né? Quem é o primeiro? É o geral da instalação. Uma coisa que eu gosto de deixar claro para todos os participantes do canal: o disjuntor do chuveiro nunca deveria ser maior do que o disjuntor geral da instalação. Se esse disjuntor do chuveiro está maior do que o geral da instalação, certamente nessa instalação não foi feito o cálculo de carga e demanda. Porque se você tem um geral que comanda toda a instalação, onde você tem chuveiro, torneira elétrica, máquina de lavar, secadora de roupa, micro-ondas, etc. e tal, então, pela lógica, esse geral, nesse caso aqui eu estou usando esse como referência, só para demonstração, é maior do que todos que eu tenho aqui. Por exemplo, esse é 50. Na sequência lógica do que eu tenho aqui, vem o 32, tá? Eu tenho dois disjuntores 32 aqui, ó. Então, eles precisam estar juntos lá no quadro geral, né? Ou seja, eu tenho o 50 do geral, aí eu tenho aqui o 32 do chuveiro, nesse caso aqui, tá? Que eu estou demonstrando. Aqui eu tenho o 25 da torneira elétrica, aqui eu tenho o 20, tá? Das tomadas, né? Das tugs. E aqui eu tenho o disjuntor para as lâmpadas. Se nós observarmos aqui, nós temos aqui, ó, 50, 32, 25, 20 e aqui 10. Tá? Esse aqui é só uma demonstração para vocês entenderem com mais facilidade o que eu quero passar de mensagem aqui. Tá? Então, um problema é esse. A pessoa ou o profissional da elétrica vai lá e monta o seu quadro, e aí quando você chega lá para ver a caixinha de disjuntores, você vê que não tem uma sequência ali, tá?
não está na sequência lógica. Qual é a sequência lógica? A sequência lógica, primeiro, o geral. Segundo, o chuveiro, nesse caso que eu estou demonstrando aqui. Terceiro, a torneira elétrica. Quarto, as tomadas. E quinto aqui, as lâmpadas. Essa é uma sequência lógica simples, tá? Que a gente precisa sempre atentar para deixar com que a estética do quadro e a lógica fique fácil para todos que ali tiverem que mexer, tiver que consertar alguma coisa naquele quadro. Essa organização, o profissional qualificado da eletricidade, da elétrica, ele sabe isso de cor e salteado, tá? Ele sabe também que para circuito 220 precisamos de disjuntores bipolar, não pode ser unipolar, tá? Muitas vezes a gente acaba usando porque é o que o cliente tem. E aí, já que se trata de uma marca da média e ele não tem condições de comprar outro disjuntor naquele momento, a gente acaba até utilizando. Então, muitos profissionais ignoram o fato de organizar os disjuntores no quadro de acordo com a lógica da instalação, tá? E tem outro fator também que eu considero grave, né? Não deixar disjuntores reservas na instalação. Como assim, Davi, disjuntores reserva? Quando nós fazemos uma instalação elétrica, tá? E é por isso que eu falo que o disjuntor do chuveiro nunca poderia ser maior do que o disjuntor geral. Nós fazemos um cálculo de carga e demanda que vai atender aquele momento da instalação, tá? Vamos supor que de repente eu tenho essa carga na minha instalação. Aí eu faço o cálculo de carga e demanda, cheguei a essa conclusão, só que aí eu deixo 2 circuitos de reserva, tá? Para futura instalação. De repente, o proprietário vai querer colocar naquela instalação mais alguma carga. 1 ou 2, tá? Na pior das hipóteses, você deixa um circuito de reserva. Nesse circuito de reserva, não é ligado nada, mas é recomendado sempre deixar o disjuntor, porque evita de você deixar o pino de ligação dos disjuntores lá exposto e alguém levar choque elétrico, tá? E também fechar curto, tá? Quando eu falo o pino que fica exposto é o pino do barramento, tá? Tem barramento mono, bi e trifásicos. Essa recomendação de deixar um circuito extra, tá? No mínimo um circuito extra, eu tenho deixado pelo menos um, dependendo da instalação. O ideal é deixar 2, tá? Mas se você não pode deixar 2 e deixar um, já ajuda muito. Já aconteceu de instalações elétricas realizadas ou feitas no passado, em que a pessoa naquele instante ali esqueceu de um detalhe para passar para o profissional, tá? Se de repente o profissional fizesse o cálculo do que ele tinha naquele instante, tudo ia estar normal para o que ele tinha. E de repente ele falou: olha, eu esqueci de falar que lá na área de serviço, no futuro, eu pretendo colocar uma secadora de roupa. Pronto, como é que você vai pôr uma secadora de roupa numa área de serviço se você já fez toda a instalação aqui para o que você tinha naquele momento, tá? É exatamente por isso que muitas vezes a gente deixa, tá? É a norma, é a sugestão da norma, deixar circuitos extras, tá? Para que no futuro, caso o proprietário da instalação resolva agregar mais alguma coisa na instalação, que possa ser bem fácil para ele. Esse era o principal objetivo do vídeo. Todo profissional qualificado da elétrica, ele organiza os disjuntores de acordo com a carga da instalação, tá? Geral, chuveiro, torneira elétrica, lâmpada, nesse caso aqui tomadas, nesse caso aqui lâmpadas, tá?
E todo profissional da eletricidade sabe que num circuito que você dimensiona, você precisa deixar circuitos de reserva. Isso não é desperdiçar material, isso é sugestão da norma, justamente porque já aconteceu com várias instalações de depois a pessoa lembrar, puxa vida, bem que eu poderia ter colocado uma carga, um equipamento, um ar-condicionado, que seja uma geladeira, qualquer coisa extra na instalação. Se for dimensionado com sobra, já vai ter lá pronto, tá? Eu fiz uma instalação recente, uma instalação simples, e eu falei para o cliente que eu ia calcular, acreditando que amanhã ele fosse precisar instalar alguma coisa. Aí ele comentou, nossa, mas você está querendo torrar meu dinheiro para nada, né? Como assim se eu estivesse desperdiçando? Eu falei com ele, não, você vai gastar aí talvez 5% a mais do que você ia gastar. Essa piscada de luz que nós vimos aí é que aqui na região está instável, né? A luz está indo e voltando. Acredito ter passado o mais importante da mensagem do vídeo, que é organizar os disjuntores e sempre deixar circuitos de reserva. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim.